Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém! Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão, e a nossa missão glória a Deus! A nossa missão é gerar vencedores. Nós somos o povo mais feliz da terra. No mês da família, eu quero compartilhar com você gratidão pela família congregacional. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro das Revelações, o último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 2, do verso 4 ao verso 7. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Interessante que levaram João para apodrecer na ilha de Patmos. E lá eles imaginavam que João ia virar carniça. Imaginaram que lá só teria o esqueleto. Mas é exatamente quando o diabo pensa que é um ponto final, que Deus lembra e revela o final de todas as coisas. É quando alguém pensa que a história acaba ali com João na ilha de Patmos, e Deus me deu o privilégio de ir nessa ilha e ver aquela caverna onde esse homem ficou. É exatamente naquele lugar que daí se revela a João dizendo: João, escreve o que há de acontecer, o que virá. E naquela ilha Deus dá uma revelação para João sobre as 7 igrejas da Ásia. E João, instrumento de Deus, porque ele viu o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele viu ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele não teve pernas, ele caiu por terra. Mas quando João se levanta, não se levanta da mesma maneira que ele cai. João se levanta diferente, para escrever revelações. E quando João escreve revelações às igrejas, Deus manda essa carta endereçada ao anjo da igreja. Esses dias o irmão me parou ali e disse: mas você está fazendo errado. Fulano, você tem que fazer assim e tal. Eu falei: irmão, fica tranquilo, que Deus fala com o anjo da igreja. E Deus, quando fala com o anjo da igreja, Deus fala de forma diferente, irmão. Porque se fosse na força do braço humano, seria muita desgraça. Se fosse no entendimento e na razão humana, muita gente morta e ferida fora da igreja. Mas quando é uma revelação do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça vai trabalhando. E agora João escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E a carta que vem para esse anjo da igreja, para esse pastor, não é uma coisa muito boa. Deus está dizendo: eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Irmãos, o amor é a base de Deus. Deus é amor. E aquele que está em Deus está no amor e Deus nele. O amor é tão forte que Paulo diz que não adianta falar em línguas estranhas. Eu posso falar a língua dos homens, ou seja, todo idioma, ser poliglota. Eu posso até falar a língua dos anjos, línguas estranhas. Mas se eu não tiver amor, eu não sou nada. Paulo está dizendo que se eu não tiver amor, é como o barulho de um sino, que só faz barulho e não resolve nada. Paulo diz que o amor é paciente, que o amor tudo sofre, tudo suporta, que o amor não arde em ciúmes, que o amor, havendo amor, permanece tudo. Paulo diz assim, de tudo isso que vocês têm ouvido, o melhor é o amor. E Deus está falando com esse homem, com esse pastor da igreja de Éfeso, que ele perdeu o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquele amor, quando a gente conhece a Jesus, que a gente reclama da igreja. Por que essa igreja não tem 168 horas toda semana? A igreja fecha, a igreja não tinha que fechar, porque quando está no primeiro amor, quer ler a Bíblia o dia todo, quer orar o dia todo, quer estar na igreja o dia todo. Quando está no primeiro amor, não vê defeito em nada, vê Deus.
Alguém pisa no pé e fala assim: Deus é tão bom que esse irmão pisou no meu pé. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha, Deus é tão bom que esse irmão foi me dar um abraço, quebrou minha costela, beleza. Foi um abraço tão gostoso que quebrou a costela. Quando é amor, irmão, tudo é bom. E Paulo está dizendo que o amor é a base e a excelência de todas as coisas, porque sem amor nada adianta. E Deus agora está cobrando desse pastor que ele abandonou o primeiro amor, que ele abandonou as primeiras obras. O verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caístes. O que Deus está falando com esse pastor? Lembra onde você começou a esfriar. Lembra onde você começou a ser modificado. Lembra onde você começou a tomar atitudes erradas. Lembra onde você esqueceu do primeiro amor. Lembra disso. E a palavra é: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeira coisa que eu vejo aqui, arrependimento. E o pastor Custódio falava isso, que o caminho mais rápido, mais curto para o perdão é arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que encobre nunca prosperará. É palavra. A palavra está dizendo que é para a gente se arrepender. Arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Ou seja, volta a fazer o que você fazia. Volta a praticar o que você praticava. E o tempo roubou essa essência de você. Senão, venho a ti. Moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Deus está dizendo? Você vai ficar nas trevas. Você vai ficar na escuridão, porque eu vou tirar o que te dá transparência. Eu vou tirar o que te dá luz, o que te dá clareza. Eu vou arrancar o teu candeeiro. Volta ao primeiro amor, para você continuar vivendo na luz. Arrependa-te. O que Deus está falando com esse pastor? Não adianta viver a vida que você quer levar. Tem que voltar à essência do primeiro amor. E aqui Deus faz um elogio para ele, dizendo, né, tenho contudo a teu favor, que odeio as obras de Nicolaíta, as quais eu também odeio. Mas não adianta. Escuta isso. Pastor, eu oro, eu prego, eu canto, eu visito, mas se não tem primeiro amor, não adianta nada. A essência é voltar ao primeiro amor. E essa igreja de Éfeso era uma igreja de referência. No contexto das igrejas, era uma igreja próspera, era uma igreja que fazia toda a diferença, pastor Bruno, porque Atos dos Apóstolos fala sobre essa igreja, capítulo 19, verso 18 ao 21 diz, muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas mais obras praticadas. Quando as pessoas recebiam Jesus naquela igreja, elas vinham de público e falavam, olha, eu fui idólatra, eu fui alcoólatra, eu fui prostituto, eu fui dependente químico, eu fui ladrão, eu fui mau, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles, quando criam, eles vinham agora na transparência da luz do Evangelho, os erros que cometeram antes. Aqui na igreja está cheio de ex-prostituto, ex-dependente químico, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-mentirosos. E quando creem em Jesus, que a luz entram, se tornam especiais. Fala, eu sou um dos especiais. É isso que acontece. São os ex-malditos, ex-perdidos, que quando creem, a luz, a transparência, transforma essas pessoas em especiais. Eu sou especial. Eu sou especial. Eu não vou ouvir palavras de acusação de Satanás tentando trazer o meu passado. Não, não, não. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, me purifica de todo o pecado. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha que igreja vibrante. As pessoas criam em Jesus e elas fazem uma declaração, eu pequei, eu errei. Verso 19, da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimavam diante de toda a comunidade reunida. O que eles faziam? Eram os sábios, entre aspas, os estudiosos, aqueles que mergulharam em uma filosofia para descobrir os segredos, o ocultismo.
Mas quando eles criam em Jesus, eles vinham e eles tinham prazer de trazer os livros que custaram milhões. E queimavam em praça pública, dizendo, não, agora a gente não precisa desses livros, agora a gente tem a palavra revelada, agora a gente tem o segredo da vida eterna. Nós tínhamos livros que custaram muito dinheiro, mas não traziam o céu, não trazia a transparência, não trazia a verdade. Agora nós temos a palavra revelada. Calculados os seus preços, chegou-se a estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata. Irmão, era muito dinheiro. Mas eles não valorizavam mais aquela literatura. Para eles agora não valia mais nada. Eles queimavam em praça pública. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Uma igreja de destaque, uma igreja que botava para quebrar. Mas quando Deus fala ao pastor dessa igreja, diz assim, tenho porém contra ti, que tudo isso que aconteceu no passado, você esqueceu. Que tudo isso que eu fiz através dessa igreja, que não acontece mais. O que Deus está trazendo? A memória da igreja, irmãos, que não dá para viver uma igreja estática, não dá para viver uma igreja acomodada, não dá para viver uma igreja que aceita modismo. Não, tem que ser uma igreja raiz, do princípio, do primeiro amor, do amor genuíno, da graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu tenho, porém, contra ti, que você abandonou o primeiro amor, que você deixou de fazer as boas obras que você fazia. Tenho porém contra ti. Quando a gente começa essa leitura, diz, escreve ao anjo da igreja de Éfeso e diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sabe quem está falando? É o Senhor. Aqui não é um anjo, aqui não é um profeta, aqui é o Senhor que está dizendo para o pastor, eu conheço as tuas obras, o seu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos não são, e tu os achaste mentirosos, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, tudo isso é verdade, porém, tenho contra ti, que você mudou no meio do caminho, que você não é mais a mesma pessoa. E aí a minha pergunta é, o que tenta te parar? O que tenta mudar a sua atitude? O que tenta tirar do seu coração esse primeiro amor? O que tenta mudar você da direção? Paulo diz, o meu alvo é Cristo. O que tenta mudar o seu alvo? Sabe o que Paulo diz? Gálatas, capítulo 5, versos 7 até o 9. Paulo escreve para a igreja aos Gálatas dizendo, vocês estavam indo tão bem. Que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus. Paulo está dizendo, vocês estavam numa caminhada muito boa, vocês estavam numa pegada muito boa, vocês estavam vivendo coisas maravilhosas. O que fez vocês pararem? O que fez vocês mudarem a direção? E aí Paulo afirma, com certeza não foi Deus. Porque quando alguém chega e diz, não pastor, não vou vir mais na campanha de oração, porque Deus falou comigo. Que irmão, Deus nunca vai falar para você não vir orar. Não pastor, eu sei do evangelismo, porque Deus falou comigo. Balela, tá? Aí eu vou lembrar de Custódio Rangel. Bobo é quem pensa que Deus é bobo. Paulo continua dizendo, basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Sabe o que é isso? Reuniões particulares. Aí eu não vou mais na oração de fulano. Por quê? Papai, eu também não vou. Aí eu não vou fazer mais. Por quê? Porque eu também não vou. Aí, sabe o que é isso? Um pouco de fermento que leveda toda a massa. Paulo está denunciando o que faz uma igreja parar. Paulo está denunciando o que faz um crente
esfriar no amor. Paulo está denunciando o que não pode acontecer no meio da igreja. Um pouco de fermento levanta toda a massa. Eu quero te dar um conselho: quando um fofoqueiro chegar perto de você, interrompe a fofoca. Tudo que uma língua fofoqueira precisa é de ouvido fofoqueiro. O meu ouvido foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Língua fofoqueira não vai prosseguir trazendo fofoca para o meu ouvido. Eu repreendo no nome de Jesus. Fermento. Eu estava lá no Amós, sábado. Mariane termina de dar o testemunho. Presença forte de Deus. Sentei no meu cantinho, ela corre na minha direção, me abraça e fala: meu servo, nas reuniões que você não está, eu estou. As palavras que você não escuta, eu ouço. Eu sou o teu juiz, eu sou o teu ajudador, eu sou o teu advogado. Bobo é quem pensa que Deus é bobo. Não adianta fazer reuniãozinha para falar mal de igreja, para falar mal de pastor, para falar mal de ministério. O Senhor é onipresente. Volta ao primeiro amor. Eu só vejo defeito, pastor, quando eu não amo mais, ou quando eu amo menos. Porque quem ama não vê defeito. Quem ama vê virtude, quem ama vê valor, quem ama vê graça, quem ama vê bênção, quem ama vê alegria. Volta ao teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. É onde caiu. Salmo 25, do verso 4 ao 7. Olha o que o salmista está dizendo: mostra-me o caminho certo, Senhor. Senhor, me mostra o caminho certo. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade. Ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho a minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor que tem mostrado desde tempos antigos. E no verso 7, o salmista diz: não te lembre dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de graça. Quando você quer caminhar no caminho certo, é isso. Deus faz o que você não pode fazer. Deus abre portas onde você não consegue chegar. A minha pergunta é: o que eu fazia, pastora Sônia, que eu já não faço mais? O que você fazia que você já não faz mais? Onde você começou a mudar? Onde você começou a retroceder? Onde Satanás entrou sem você perceber? Minha mãe dizia: ele vem com um sapatinho de algodão sem fazer barulho. Jesus disse: enquanto vocês dormiam, o inimigo fez isso, semeou joio no meio da plantação. O que me parou? O que me esfria? O que me faz desanimar? Eu estou falando para mim, para não perguntar a você, mas a pergunta merece resposta. Onde eu já perdi a esperança? No segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos 1 e 2, está escrito: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. O profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias, na escola dos profetas, ele assume a posição de liderança. E aqui estavam os discípulos do profeta Eliseu. E esses discípulos, porque viviam o reino e não reinado, porque reino é uma coisa, reinado é outra. A igreja não é reinado, a igreja é reino, porque aqui não tem maior, grande aqui é ele. Aqui todo mundo é discípulo de Jesus. Quem manda aqui é o dono da igreja. Quem faz aqui é ele. Quem opera aqui é ele. Quem morreu na cruz do Calvário foi ele. Então a igreja é dele.
Aleluia. Quando alguém disser para você, não, a minha igreja, te dá um conselho, fica lá não. Vai dar ruim. Mas a igreja de Jesus, ele disse, a minha igreja, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Paulo escreve, a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo não se abala. A igreja do Deus vivo está alicerçada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Os discípulos entenderam que o lugar estava pequeno. E o que eles fazem? Eliseu, precisamos ampliar. Coisa boa, irmãos, é quando a família congregacional, quando nós, igreja do Senhor, percebemos a necessidade. Pastor, eu percebi que precisa de mais alguém na recepção. Eu me lanço para ajudar. Pastor, eu percebi que lá no Kids está faltando professor. Eu me lanço para ajudar. Pastor, eu percebi que na campanha de oração está faltando mais gente. Eu me lanço para ajudar. Pastor, eu percebi que na organização aqui do estacionamento falta alguém. E eu me lanço para ajudar. Pastor, eu estou aqui. Sabe o que é isso? Discípulo que vê necessidade e diz para o profeta, vamos ampliar esse lugar, porque esse lugar está pequeno para a gente. Eu tenho uma palavra para você, essa igreja não vai parar de crescer, esse lugar não vai parar de encher, porque a obra é do Senhor, e o Deus que salvou a minha vida, é o Deus que salva a sua família, o Deus que mudou a minha história, é o Deus que muda a história dos teus amigos. Esse lugar não vai parar de crescer. Olha o que os discípulos falam para Eliseu. Vamos. Sabe o que é vamos? É quando envolve todo mundo. Não é eu vou, não é eu faço. Porque tem gente que pensa que é tudo minha responsabilidade. Antes de ontem, eu atendi um menino que o diabo mandou ele se enforcar. E ele recebe Jesus como Senhor. A equipe de evangelismo ora por ele, liberta aquele homem dos demônios. 20 anos servindo a deuses estranhos. E ele se rende a Jesus. E ele me liga dizendo, pastor, mais uma vez Deus me deu um livramento, pastor. Eu falei, o que foi, meu filho? Pastor, pegaram um dinheiro lá, minha sogra pegou um dinheiro com um cara e botou na minha conta. E eu estava vindo para o trabalho. E vi quando um carro meteu tiro, deu 2 tiros em cima dele. E ele se jogou, Deus livrou ele dessa bala, e ele estava nervoso, com a voz trêmula, dizendo, eu falei, meu filho, mas o que é? Ah, pastor, uma dívida que minha sogra deixou e o cara está botando na minha conta. Eu falei para ele, nós vamos pagar essa conta para você. Mas tem gente que pensa, pastor, que é só minha responsabilidade. Quando alguém me liga e diz, pastor, minha luz precisa ser paga, senão vai cortar. Pastor, lá em casa não tem mais comida. Pastor, meu filho precisa fazer um exame e eu não tenho como fazer. Parece que é só obrigação do pastor. Pastor, o estoque do restaurante acabou, não tem mais comida lá. Só tem para hoje. E parece que a responsabilidade única e exclusiva minha de ter que me virar para tudo isso. São oportunidades que Deus dá para a igreja para receber o galardão. E eu tenho certeza, pastores, eu não estou falando isso com prepotência, estou falando pela palavra. Eu tenho certeza, pastor Ercília, que um dia eu vou ouvir de Jesus, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso, você me visitou. Eu tenho certeza, porque foi Jesus que disse,
Quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando você fez a um dos meus pequenos. Eu tenho certeza, irmão, não tem sido fácil. Você pode ter certeza, não é fácil. Quando eu recebo uma ligação lá do administrador do restaurante Gerando Vencedor, dizendo: a comida só dá para hoje. Eu tenho que ligar para um, ligar para outro, tenho que pedir alguém no Ceasa, tenho que mandar alguém buscar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Robinho, que 3 vezes por semana vai lá no Hortifruti. Eu procurei a administração e eles mandaram fazer um documento assumindo que o alimento retirado para lá seria para fazer comida, para dar para quem não tem comida, para quem tem fome. E ele fica lá sozinho, igual um catador, separando: esse tomate serve, essa batata serve, separando para a gente levar para o restaurante. Eu louvo a Deus pela vida desses homens e mulheres comprometidos com o reino, porque existem famílias que só têm uma alimentação por dia, é a alimentação do restaurante Gerando Vencedores. E se não tem comida lá, eles não têm comida para comer durante o dia. Mas eu tenho certeza que essa responsabilidade não é só minha, essa responsabilidade é nossa, é da igreja, é da família congregacional. Você pode se envolver nisso, porque essa obra é de Deus. Vamos, porque é juntos, pastor Bruno. Vamos ao Jordão, ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Olha o intento deles. Nós vamos ampliar a casa para dar mais conforto para a gente estar chegando. Irmãos, esse jardim ali, irmãos, tem um propósito. Essa fachada tem um propósito. Esse ar-condicionado tem um propósito. Esse banco estofado tem um propósito. Esse ambiente bem arrumado tem um propósito. O propósito são vidas. É para trazer pessoas, é para receber pessoas, é para ampliar o número dos salvos em Cristo Jesus. Eles estão dizendo: nós vamos ampliar a casa. O que eles têm? Amor. O que eles têm? Paixão pelo lugar que eles servem. Eliseu disse: podem ir. Vocês são debaixo da bênção. Podem ir. Eles vão. Mas eles fazem o quê? Você pode ir com a gente também, profeta? E o profeta vai. Sabe por quê, irmãos? Porque nessa igreja eu não me excluo de nenhum trabalho aqui. Profeta tem que estar junto. Profeta tem que andar junto. Profeta tem que dar a mão. É por isso que aqui não tem panelinha, grupinho de A, grupinho de B. Aqui existe unidade. Aqui é um corpo onde Jesus é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Andamos juntos, caminhamos juntos, temos um alvo e é juntos que nós vamos fazer a obra do Senhor. E aí Eliseu vai. Qual é o propósito? Bom, mas nem sempre, fazendo a obra de Deus, debaixo da ordem de Deus, as coisas dão tudo certo. Eles estão lá cortando. E olha o que eles dizem: que cada um de nós corte um tronco. Sabe por quê, meu irmão? O que Deus pede para você fazer é o que você pode fazer. Deus não vai te dar sobrecargas. Deus não vai te dar coisas que você não aguenta fazer. Cada um de nós vai cortar um. Não é? Eu vou cortar 10 e fulano vai cortar nenhum. E quando eles estão cortando os troncos, as árvores, solta o machado do cabo de um. Agora, sem ferramenta, Liz, não adianta nada. O que adianta estar no meio da multidão sem ferramenta? O que adianta estar no meio do povo como espectador, só olhando? Não, tem que ter ferramenta na mão, tem que trabalhar. Aqui não é time de futebol que tem 11 no campo jogando, uma multidão na arquibancada gritando: faz o gol, corre, seu perna de pau. Não, aqui todo mundo veste a camisa e todo mundo sua a camisa. Aqui é unidade. Eu quero falar com você.
com você mesmo. Você que Deus falou o tempo todo através dessa ministração. Você precisa ter um encontro real com Jesus. E se você ainda não fez, é simples. Você só precisa fazer uma declaração. Eu recebo Jesus como meu Senhor. E sabe o que acontece? É como ligar um disjuntor. A luz acende, as trevas vão embora e a presença do Espírito Santo entra no seu coração. Vamos orar juntos? Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Foi simples, mas isso muda a sua história. Mande uma mensagem para a gente. Queremos cuidar de você. Está aparecendo na tela o número de um WhatsApp. E através desse número, nós vamos conectar com você, vamos cuidar de você, porque nós temos uma missão que é gerar vencedores. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio! Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo, genial é estar protegido. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Chegou a Amparo Assistência Saúde, um novo jeito de pensar em saúde. Assistência Saúde com atendimento de excelência, sem coparticipação e popularizando o acesso à saúde preventiva. São mais de 13 especialidades com um preço que cabe no seu bolso, a partir de R$ 49,90. Amparo Assistência Saúde, WhatsApp 971799689 ou acesse amparoassistenciasaude.com.br. É melhor prevenir do que remediar. Vem para Amparo Saúde você também. Em novembro, vem aí mais um cruzeiro Gerando Vencedores. Rio de Janeiro, Ilha Bela, Ilha Grande, Rio de Janeiro. Embarque dia 30 de novembro. Serão 4 dias e 3 noites. Faça uma viagem inesquecível com a MSC e o Pastor Valdir Brasil. Parcelamento em até 12 vezes sem juros. Informações e reservas: 21 964 17 0213. 964 17 0213. Não perca.